Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã que nós estamos aqui nesta terça-feira para falar mais um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o exército do Senhor, sobre qual pelotão do exército do Senhor nós pertencemos. Nós falamos sobre os pelotões que existem no exército natural e que existem no exército espiritual. O pelotão da infantaria, da cavalaria, da artilharia, da engenharia, das comunicações. E os nossos pelotões espirituais, nós sabemos quais são as nossas funções. Orar, jejuar, buscar, destruir as minas de Satanás através das nossas orações, dos nossos jejuns, das nossas buscas, da nossa comunhão com o Senhor. E nós sabemos que existem as artimanhas do inimigo contra o exército de Deus. Então, por isso que o exército do Senhor tem que estar sempre em união com o Espírito Santo, buscando proteção, buscando graça, procurando destruir as minas satânicas que existem no meio do povo de Deus. E as artimanhas contra o exército do Senhor, nós sabemos que existe. E a primeira artimanha do exército do Senhor está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que a nossa batalha é espiritual. Temos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Se conseguimos servir ao Senhor em todas as armas acima citadas, nós venceremos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, comandante, já nos deu a vitória. Então, se nós usarmos todas as nossas armas em cima, as armas da infantaria, aquele pelotão que sai no corpo a corpo com as lutas com o inimigo, a cavalaria, aqueles que saem a cavalos para dar a cobertura para aqueles que saem no corpo a corpo, a artilharia, aqueles que têm as armas de longo alcance para dar proteção à cavalaria e à infantaria. E a infantaria, nós sabemos que no espiritual é aquele que sai para falar do Evangelho do Senhor no corpo a corpo. A cavalaria e a artilharia é aquele que tem as armas de longo alcance, a oração, que é a maior arma. Não existe nenhuma arma que possa ter um alcance tão grande como a oração. Então, as artimanhas contra os exércitos do Senhor, elas existem. A primeira dela é a carne, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. A outra arma terrível contra o exército de Deus é o mundo, né? Aí está em João capítulo 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos que ter fé para nós vencermos o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 5. E em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então aquilo que está no mundo para nós é fraco, nós é que somos fortes. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. E o outro inimigo terrível contra o exército de Deus não poderia de ser ele, né? O diabo, que tem lutado com todas as forças contra o inimigo de Deus. Nem mesmo um arcanjo
ousou enfrentá-lo, quanto mais nós que somos fracos. Então, o diabo, diz a palavra do Senhor, que nem mesmo um arcanjo ousou enfrentá-lo, quanto mais nós que somos fracos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, nós temos que dar a força ao Senhor, o Senhor te repreenda. Uma tática de guerra que o diabo usa contra o exército de Deus é a infiltração. Ele se infiltra no meio do povo de Deus. Amém, queridos? Não dá mais tempo. Amanhã nós voltamos para falar mais um pouco sobre os inimigos do exército de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa te abençoar a cada dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha, compartilhe e ajude-nos a fazer missões. Amém? Deus te abençoe e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.